Bastariam dos pães e dos peixes e o milagre do amor pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam dos pães e dos peixes e o milagre do amor pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Jesus, vendo a multidão, sabendo que tinha fome, pediu a quem tivesse alguma coisa para aqueles homens e repartiu o peixe e o pão, criou assim a comunhão. Bastariam dos pães e dos peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam dos pães e dos peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Iniciamos o nosso devocional deste domingo, dia 25 de julho. Colocamos no altar todos os nossos pedidos, os nossos louvores e agradecimentos. Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja Deus, agora e para sempre. Amém. Estes lábios meus vem abrir, Senhor. Estes lábios meus vem abrir, Senhor. Cante esta minha boca sempre o teu louvor. Cante esta minha boca sempre o teu louvor. Abre, ó Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca proclamará o teu louvor. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz, boa vontade entre todas as suas criaturas. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Os pães e os peixes tomou, bendisse Deus nas mãos, reparte-se o alimento e farta-se a multidão. Reparte-se o alimento e farta-se a multidão. Naquele tempo, Jesus foi para a outra margem da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus porque as pessoas viram os sinais que ele fazia curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Então Jesus disse a Felipe: E onde vamos comprar pão para tanta gente? Jesus falou assim para testar Felipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Nem meio ano de salário daria para comprar pão para toda essa gente. Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Peçam por gentileza, para que todos se sentem. Havia muita gente neste lugar e todos sentaram. E estava aí 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus
fez a mesma coisa com os peixes e distribuiu aos que estavam sentados. E todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhe os pedaços que sobraram para não desperdiçar nada. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei. Então, ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Este domingo, a liturgia nos apresenta o Evangelho de João, que acabamos de ouvir e assistir. Não é o Evangelho próprio deste ano B, que é Marcos, mas de vez em quando a liturgia nos propõe a reflexão a partir do Evangelho de São João, o Evangelho cheio de sinais, de significado. Portanto, esse trecho que nós ouvimos fala para nós sobre o pão. Percebemos que Jesus está no monte, e no monte é o lugar privilegiado para o encontro com Deus. Portanto, foi assim com Moisés, com Elias e com os grandes de Israel, o encontro com Deus no monte. No monte, Jesus vê chegar muita gente, porque Jesus fazia sinais, como diz o Evangelho, curava os enfermos. O evangelista João não usa quase que nunca a palavra milagre, força, maravilha. Ele, João, costuma usar a palavra sinal. Sinal é o que indica o caminho, é o referencial que Jesus deixa para todos nós fazermos. Jesus, neste encontro, reparte o pão. Um pão repartido que vem ali daquele garoto que tem pães e peixes. E nós podemos dizer com muita tranquilidade que Jesus fez ali Eucaristia, porque Jesus pega o pão e o peixe e dá graças a Deus. E aí Jesus deu o pão aos discípulos. Os discípulos deram aos que estavam sentados e fez a mesma coisa com os peixes. Meus irmãos, este é o sentido profundo pascal da Eucaristia que nós celebramos. Toda a Eucaristia nós celebramos a renovação da Páscoa, a Páscoa do Senhor. Mas o que é a Eucaristia? Esse pão eucarístico que é Jesus presente no meio de nós. Eucaristia, ela não se reduz ao comer o pão consagrado, como a gente faz quando vem nas missas presenciais, nas celebrações eucarísticas presenciais. Eucaristia nos leva a olhar os que não têm pão, dar de comer aos que têm fome. Por isso Jesus olhou aquela multidão com fome. Alguém disse: aonde nós vamos então mandar eles comprar? A gente só tem R$200 e não vai dar dinheiro, o dinheiro não dá para comprar para todo mundo. Aí Jesus fala: nossa, acho que vocês não entenderam, né? Senta todo mundo, vamos ver o que tem e vamos repartir. Ele dá um passo muito além do que nós vivemos, principalmente no sistema capitalista que precisa sempre da compra do dinheiro para haver a mercadoria. É muita gente que tinha ali junto com Jesus. Eu me lembro nos discípulos de Maús. Vocês lembram os discípulos de Maús que iam caminhando com Jesus, não reconheceram ele?
e acabam reconhecendo Jesus quando Jesus parte com eles o pão. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão, te reconhecemos ao partir do pão. Eles, portanto, reconhecem ao partir do pão Jesus, por quê? Porque no gesto de partir o pão, eles reconheceram aquilo que Jesus havia ensinado para eles e nos ensina hoje, do partir. Toda a vida e a experiência de Jesus com os seus discípulos, com os seus amigos, foi o quê? Justamente ensinar a partilha, que não é só a materialidade do pão. O que Jesus também propunha para eles era, além dessa materialidade do pão, né, era estar juntos. A gente pode pensar que então aquela fome era, quem sabe, até um pretexto para que a reunião acontecesse e para que a partilha pudesse também acontecer. O partir do pão foi o momento que os olhos se abriram para aqueles discípulos reconhecerem Jesus. E aquele gesto, então, o que aquele gesto fez? Estabeleceu um link, estabeleceu um elo com tudo o que Jesus havia proposto e ensinado para eles. Por isso que, neste evangelho, Jesus ali na montanha, ele ensina aos seus discípulos, né? É fazer ali a partilha, a multiplicação dos pães. É interessante. É interessante que nós também vivemos esse movimento, né? Nós partimos o pão, nós ainda continuamos, graças a Deus, a celebrar essa partilha para que a gente se recorde de nossos compromissos com Jesus. Toda vez que nós celebramos a Eucaristia, nós estamos atualizando no tempo o nosso compromisso com Cristo, que é o da solidariedade, do amor, da justiça, da verdade e da partilha. A fome que sentimos e que nos direciona para a mesa, ela é, quem sabe, uma desculpa para que, ao fazer parte desse banquete que Jesus nos convida e chama a todos, a gente possa trazer para dentro do nosso coração o que do Mestre nós aprendemos ao reacendermos então dentro de nós o que Jesus nos ensinou. A prática do amor e da partilha. Assim, reacendendo, reaprendendo o que Jesus nos ensinou, nós começamos a ser o quê? Testemunhas dele e começamos a viver a prática de Jesus. A vida de Jesus começa a ser, portanto, a nossa vida, isto é, comunhão. A prática de Jesus sendo a nossa vida e a nossa vida sendo a dele é comunhão, é a comunhão de vida, é a nossa vida misturada com a vida de Jesus. E quando isso acontece, surge a existência do ser cristão. Eu termino com uma oração que vai aparecer aí para vocês rezarem. É a oração do nosso livro de oração comum. Do nosso livro de oração comum, a oração na página 157, que fala para que nós vivamos nele e ele em nós. E, por fim, a oração da coleta conclui muito bem o evangelho de hoje. A oração diz assim: ó Deus, que revelaste teu amor por nós, através da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo, ajuda-nos a acolhê-lo com alegria e criar um espaço para ele em nossas vidas e também em nossos lares, para que habitemos nele e ele em nós. Amém. Partilhar o pão, distribuir o vinho, estender a mão a qualquer vizinho,
sagrado é mais do que bebida, é sangue derramado que dá sustento à vida. Jesus em qualquer parte é mais que forma e rito, é pão que se reparte no mundo injusto aflito. Permite que este trigo na terra amadureça, que a fome do mendigo enfim desapareça. Que o vinho nos anime a celebrar a vida e a todos aproxime da terra prometida. Partilhar o pão, distribuir o vinho, estender a mão a qualquer vizinho, alargar o chão, retirar o espinho, abraçar o irmão, não ficar sozinho. O que nos diz a oração da coleta deste domingo, a partir mesmo do Evangelho de hoje? Benigno Deus, desperta em nossos corações a prática da justiça na partilha de nossos bens e conhecimentos, de modo que possamos contribuir com o teu projeto de vida plena para a humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Oremos juntos, porque juntos estamos neste devocional, pedindo, agradecendo e louvando a Deus. Deus Todo-Poderoso, que nos deste hoje a graça de te dirigirmos as nossas orações, prometendo que onde se reunissem 2 ou 3 pessoas em teu nome, atenderia às suas petições. Cumpre agora, ó Senhor, os desejos e orações dos teus servos e servas, segundo a estas pessoas mais convieram. E concede-nos neste mundo o conhecimento de tua verdade e no vindouro a vida eterna. Amém. Tanta gente vai andando na procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão, comunica sua palavra, vai abrindo o coração. Dai-lhes vós mesmos de comer, que um milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que um milagre vai acontecer. Quando o pão é partilhado, passa a ter gosto de amor. Quando for acumulado, gera morte e traz a dor. Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação, o milagre da partilha serve à mesa dos irmãos. Dai-lhes vós mesmos de comer, que um milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que um milagre vai acontecer. Vamos pedir a Deus que nos abençoe uma semana rica das bênçãos de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre ti levante a tua face e te dê a paz, agora e sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco permaneça para sempre. Amém. Dai-lhes vós mesmos de comer, que um milagre vai acontecer.
dais vós mesmos de comer, que um milagre vai acontecer.